Olá! Como nós sabemos, a Revolução Industrial nos trouxe uma série de benefícios e facilidades. Na verdade, todo o setor industrial ele se desenvolveu justamente para poder atender às nossas necessidades, aos nossos pedidos e aos nossos desejos. Só que quando tudo isso começou, não havia exigências e normas regulamentando o cuidado com o meio ambiente ou responsabilidade na retirada dos recursos. Até porque a produção ela era em baixa escala, não havia uma grande concentração de pessoas exigindo as coisas que queriam, e até mesmo se pensava que os recursos naturais eram inesgotáveis. Com o passar do tempo, isso se mostrou uma mentira, né? O governo e a sociedade notaram que o que havia sido retirado e na verdade não devolvido, estava gerando um impacto muito grande na vida não só da natureza, do meio ambiente, como das pessoas. E agora havia um número crescente de exigências buscando respostas do setor industrial sobre o que fariam com o que já foi destruído e que mudanças, na verdade, fariam para minimizar todo esse impacto. Daqui por diante você vai ver algumas imagens de tudo aquilo que o ser humano e as indústrias já fizeram contra o meio ambiente. Ou seja, marcas que dificilmente serão restauradas. Mas acompanhe e, e pense a respeito. Desenvolva uma consciência ecológica. O informe publicitário da revista Empresa e Ambiente, 1999, traz o registro histórico de agressões ambientais que chocaram a humanidade. A fonte faz referência à década de 80, como uma época marcada por sérios acidentes ambientais. Em 1982, a chuva ácida provocada pela queima de combustíveis causa a morte de peixes em 147 lagos no Canadá. Em 1984, é a vez da Índia ganhar espaço na mídia, com a morte de mais de 2.000 pessoas vitimadas pelo vazamento de isocianeto de metila em fábrica de pesticidas da Union Carbide em Bhopal. Cerca de 200.000 pessoas sofreram lesões graves nos olhos, pulmões, fígados e rins. O Brasil também tem suas páginas sujas na história da humanidade. Transformou-se em notícia e foi amplamente divulgado na mídia nacional e até internacional o acidente ocorrido em Cubatão, São Paulo, em 1984. O rompimento de um oleoduto da Petrobras, provocado por um incêndio, arrasa a favela do Socó, matando 90 pessoas e deixando outras 200 feridas. Considerando todo o contexto histórico da Revolução Industrial, constatamos inicialmente uma imaturidade despreocupada com os impactos danosos ao meio ambiente, que poderiam advir do processo de industrialização. Com o constante aumento da população e a necessidade de produzir cada vez mais, as indústrias foram se expandindo, ampliando espaço para o consumismo e, com isso, crescendo a devastação no meio ambiente. Esse crescente aumento da população, da industrialização e também do consumismo trouxeram junto riscos e alterações no sistema ambiental, devastando ecossistemas, poluição do ar, do solo e das águas, ocasionando perdas, algumas irrecuperáveis, como centenas de espécies de mamíferos e de aves extintos nas últimas décadas. Podemos afirmar que houve nos últimos anos uma tomada de consciência mundial referente à preservação do meio ambiente. A conscientização fez o homem perceber que o processo estava deixando atrás de si um rastro macabro de destruição e um trágico caminho de mortes. A partir dessa conscientização, começaram a acontecer conferências internacionais para tratar e debater sobre o meio ambiente. Para que mudanças como essa se concretizem, é necessário muito trabalho e que os políticos, empresários e consumidores aceitem quebrar o paradigma da revolução industrial, centrado nas indústrias do aço, do petróleo e principalmente no mais desejado bem de consumo durável do planeta, o automóvel.